Olá a todos, estamos aqui em mais um Pode Incluir. E não esqueçam, gente, quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, inscreve, você vai receber notificação sempre que for ao ar mais um programa. Curte esse conteúdo e mais uma vez eu peço, hein, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Esse conteúdo é muito importante, está chegando em muitas casas, em muitos lares, distantes inclusive. Tem até uma novidade para contar para vocês. O Pode Incluir está no BR8, canal 573 da BR8 TV. Banda KU nas mini parabólicas. E inclusive essa semana a Elizabeth assistiu o programa através do canal da Parabólica lá no interior da Bahia, nos contactou e disse que está assim ansiosa pelo próximo. Então, querida, um super beijo e obrigado por estar com a gente. E mais uma forma aí das pessoas terem acesso ao conteúdo do Pode Incluir. Mas não se esqueçam que também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Face, no TikTok e no X. E vamos agora apresentar a nossa convidada de honra de hoje, Cristiana Almeida. Essa psicóloga ilustre. Bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui. De mais verdade, um Pode muito Incluir. Obrigada. Gente, a Cris, só para dar uma introdução, tá? Quando a Letícia já estava com sinais de autismo, né? E a gente fazia até algumas intervenções. Infelizmente, ao invés de melhorar, ela estava regredindo com as intervenções que ela estava, enfim, sendo submetida. E num momento de desespero, eu encontrei, não lembro, como é que foi, Cris? A gente se encontrou num congresso? Como que foi? Eu não lembro. Eu lembro do Teabraço, que tinha acabado de acontecer, o Teabraço em Ribeirão Preto. Carol Felício, beijo, querida. Mudou nossas vidas o Teabraço. Não foi no próprio Teabraço? Eu acho que foi. Foi E aí Teabraço, nos cruzamos sim. lá e a Cris falou, Lena, estamos trazendo análise do comportamento, porque naquele Teabraço as palestras eram análise do comportamento. Análise do comportamento, é isso que funciona para a TEA, né? E eu falei, então acho que é por isso que a Letícia não está evoluindo. Precisamos vamos dizer assim, da metodologia, entre aspas, correta, né, de terapia, entre aspas, tá, gente? E aí a Cris veio, né, e apresentou que vocês estavam chegando com um trabalho, sim, com essa qualidade. Aí eu fui conhecer a clínica e casamos lá, né, Cris? Sim, é verdade. Conta um pouquinho aí dessa experiência de trazer análise do comportamento para Ribeirão. Gente, faz bastante tempo a gente teve parcerias com pessoas excelentes, que, enfim, que me ensinaram muito. Então, posso falar os nomes das pessoas, posso agradecer, né? Então vou agradecer, né, Carol Martoni, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão imensa por tudo que eu aprendi. José Virgílio, mantenedor e fundador da Fundação Panda. Foram pessoas que sonharam junto e eu entrei no barco, né, por um sonho assim muito inovador na época. Hoje já é mais tranquilo a gente falar de análise do comportamento, mas naquela época não tinha análise do comportamento no Brasil. E aí era interessante porque tudo era muito novo, assim, vamos fazer uma clínica, tá? Mas aqui sindicato, como que a gente vai registrar as pessoas, os profissionais, em termos de parâmetros, para adaptar parâmetros internacionais para a realidade brasileira? A gente não tinha nenhuma referência brasileira sobre isso. Então, foi um desafio gigante, uma experiência incrível, fantástica, que aí eu vou levar para sempre. Eu tenho a gratidão Inclusive, imensa. A Letícia ficou 3 anos lá com vocês, né? Exatamente. Um atendimento de excelência. E que é a questão? Que é o tema, inclusive, nosso hoje, né? Inclusive, a gente abriu a caixinha de perguntas e uma das perguntas que entrou foi: o atendimento domiciliar, ele serve para generalizar aquilo que está sendo aprendido na clínica? E aí a gente vai entrar nisso já, porque quando a Letícia estava na Fundação Panda, o que eu observava? Alguns aprendizados dela estavam ok,
maravilhosos, né? Dentro dos critérios, dentro da clínica. E chegava em casa, cadê a generalização? Né? E aí eu, inclusive, lembro, foi quando eu conversei com a clínica, falei, vamos fazer uma mescla? Né? E aí a fundação começou a disponibilizar que uma terapeuta fosse até a residência, no primeiro momento, uma vez por semana, para fazer esse trabalho de generalização. Explica aí do ponto de vista técnico isso tudo. Tudo isso. Bom, acho que primeiro a gente precisa pensar um pouquinho no que é o ABA de uma forma mais geral, né? A gente fala o termo análise... Né? Vamos só voltar aqui da análise do comportamento. Então, a análise do comportamento é uma grande área da ciência. Ela não é específica para pessoas com TEA, mas ela ficou conhecida, né, na área de acordo com os seus resultados e por ser hoje uma prática, faz parte das práticas baseadas em evidências. Dentro do trabalho das pessoas que trabalham com análise do comportamento, é importante a gente pensar que a gente faz um trabalho extremamente individualizado. Então, a gente vai ter que pensar na criança, pensar em qual repertório a gente quer ensinar. E é importante que esse repertório se generalize, ou seja, que a criança apresente esse repertório em vários outros contextos. Então, na clínica, a gente tem um ambiente que é super controlado. A gente vai confeccionar as coisas da forma mais pensada e planejada possível. Mas a gente precisa ter a clareza de que o mundo não funciona assim. Então, a gente precisa transpor esse conhecimento para os contextos que são necessários. E aí, tem uma série de desafios, né? Para a gente pensar sobre isso. E a gente pode ter o contexto da casa, a gente pode ter o contexto da escola, a gente pode ter o contexto da comunidade. Então, a gente está falando de atendimento clínico versus atendimento domiciliar, mas é importante a gente pensar que tem atendimento no contexto da escola. Considerando que o domiciliar entraria qualquer outro ambiente além da clínica. Tá. Vamos trabalhar nessa situação, né? Porque se é um comportamento, por exemplo, que só ocorre na escola, então não adianta você trabalhar em casa ou na clínica. Você tem que ir no contexto escolar, observar os antecedentes para aí sim traçar um plano ali para trabalhar aquele comportamento. Sim, a gente vai precisar pensar de uma forma super individualizada todo esse contexto, como a gente faz. E aí a gente vai pensar no contexto clínico, a gente planeja de uma forma, mas o que a gente mais quer é que esse comportamento ocorra nos ambientes que são adequados. Sim. Então, igual, você falou muito bem, então no contexto da casa, às vezes tem coisas que não vão aparecer com tanta facilidade no contexto da clínica. Nessa situação, talvez pensar em o contexto domiciliar pode favorecer algumas coisas, dependendo do horário, dependendo de como uma série de coisas. Contexto. Há uma série de questões que a gente vai precisar pensar, e aí a gente pode ir pensando junto com o pessoal aqui de casa, que estiver, né, nos assistindo, porque tem prós e contras em relação a cada uma das formas de intervenção. Vida, né, exatamente. E eu lembro que nesse contexto da Letícia, que acontecia? Ela já estava funcional na clínica em relação ao brincar, com jogos, tal. Aí chegava em casa, eu montei uma brinquedoteca. Falei, não, se for por falta de estímulo, né? Não, vamos deixar isso aqui impecável, tudo lindo. Separei um cômodo na casa, tudo tava um charme, aquele negócio que até eu tava com vontade de brincar, né? A Letícia nem entrava, mas não passava da porta. Tô rindo com respeito, tá? Aí eu falei, ai, que é isso? Ela brinca super fofa lá na clínica, aqui ela se recusa a entrar na brinquedoteca que eu montei. Aí é um ponto positivo, porque as terapeutas foram até a minha casa e começaram a trabalhar até que ela não só entrou, como estava usando os brinquedos. Então, super ponto positivo para o atendimento domiciliar nesse caso. Exatamente. E a gente quer que ela consiga brincar, no contexto da casa, com a família, com as outras pessoas dentro de casa. Sim, exato. E aí, nesse sentido, eu lembro, inclusive, linda brinquedoteca. Inclusive, a gente fala assim,
A generalização. Ah, mas por quê? Se ela aprende a brincar num lugar, é óbvio que ela vai brincar em outro. Não é bem assim, né, Cris? Explica um pouco. Não é bem assim para ninguém, gente. Às vezes a gente pode ser excelente num determinado contexto, para falar num determinado contexto, ou para falar um determinado assunto, outro a gente vai ter muito mais dificuldade. Então, generalização é a habilidade de apresentar um determinado repertório, um determinado comportamento em outros contextos, além daqueles que foram diretamente ensinados. Algumas vezes, a gente aprende num contexto e isso se generaliza para outros. Se a gente pensar, por exemplo, uma criancinha que está aprendendo as primeiras palavras, ela vai falar uau e ela vai falar uau para o gato, ela vai falar uau para o cachorro, ela vai falar uau para qualquer bichinho de 4 patas, ela vai falar uau. Então, esse repertório, ele se generalizou. Ao longo do desenvolvimento, a gente vai lapidando essas generalizações para os contextos adequados. Isso pensando em contextos de desenvolvimento típico, né? Quando a gente fala de desenvolvimento atípico, algumas coisas precisam ser avaliadas com mais cuidado. Porque algumas coisas que a gente acha que aprendeu aqui necessariamente vai aprender em outro lugar, ou vai desenvolver esse repertório em outro lugar, em outro contexto, nem sempre ocorre. E isso que você falou é uma coisa importante. Algumas pessoas, eu falo crianças porque minha praia ainda é criança, mas estamos falando de pessoas, né? Em geral. Às vezes, aprender num determinado contexto, ela pode, igual você falou, né? Ela pode brincar na clínica, no contexto da clínica, mas às vezes ela não brinca em outros contextos porque há uma falta de flexibilidade no sentido de que, ok, eu posso brincar lá na clínica, mas eu também posso brincar aqui, eu posso brincar com a mamãe, eu posso brincar com a irmã, eu posso brincar com os coleguinhas da escola. Então, às vezes, há algumas crianças, algumas pessoas de desenvolvimento típico e atípico que às vezes tem alguns padrões de comportamento. Sim. Vamos entrar em um pouco de rigidez, né? De comportamento. Se a gente for pensar, a gente sempre tem alguma coisa que não é muito flexível. É legal a gente... É econômico não pensar muito e sempre sentar na mesma cadeira, sempre pegar o mesmo prato. Eu viajava o país inteiro de ônibus, eu sempre pegava a poltrona 19. Pra quê? Pra que fazer outra coisa? Rigidez de comportamento. Total! Vou te indicar um analista do comportamento muito boa, viu? É fácil, eu não preciso pensar. Sim. Eu sei que essa não tá perto do banheiro. Eu vou no óbvio, no rotineiro, né? Há uma economia, Sim. Se você não precisa pensar e investir um tempo analisando outras coisas, né? Sim. Então, essa é uma questão importante. É verdade. E aí, nesse sentido, eu brinco que às vezes a pessoa fala assim, mas isso é frescura, que criança que não brinca no lugar e não brinca em todos os lugares. Não é assim, gente. A gente está falando de crianças atípicas, né? Elas têm um neurodesenvolvimento diferente das ditas típicas, né? Que, entre aspas, são as normais, entre aspas, tá, gente? Então, não é brincadeira, não é frescura, como muitas pessoas pontuam. Mas a gente está falando de uma rigidez de comportamento que, assim, eu usei um caso concreto mesmo, né? Ela não entrava na brinquedoteca, linda, maravilhosa, não entrava, ponto, acabou. Então, você vai fazer o quê? Você vai amarrar a criança numa coisa, vem cá, que eu vou te fazer. Vem cá, você vai ter que brincar. Não é assim, né? Então, para isso que existem terapeutas, boas analistas do comportamento para trabalhar, né, essa rigidez. Sim. Então, a gente tem que pensar em algo muito cuidadoso. Até pensando aqui, por exemplo, hoje, eu falo sobre isso o tempo inteiro, mas é primeira vez que eu tô falando aqui neste contexto, talvez eu fique um pouco mais nervosa. Sim. Olha que eu tô falando de um repertório que para mim é tranquilo, eu falo sobre isso no meu dia a dia, mas às vezes, se muda um pouquinho o ambiente, às vezes gera um pouco mais de ansiedade. Sim. Então, eu sempre tento fazer essa interface entre desenvolvimento típico e atípico para ver se a gente consegue se colocar mais no lugar, né, de outras pessoas, pensando no caso nós de desenvolvimento típico, se colocar nesses outros contextos e pensar que do mesmo jeito, às vezes gera alguma ansiedade, tá num contexto diferente, fazer algo um pouco diferente daquilo que a gente está habituado,
não sei quantos já tiveram essa experiência, às vezes são coisas simples, teoricamente. Sei lá, uma entrevista, falar num determinado local, ou falar a mesma coisa num contexto um pouquinho diferente. Isso pode gerar uma ansiedade diferente. Então, pessoas com desenvolvimento atípico, e aí a gente vai pensar numa série de questões de controle restrito, de atentar para alguns contextos, de ter dificuldade de atentar para alguns contextos sociais. Então, várias coisas. É muito mais complexo. Sensoriais. Exatamente. Né? Essa é uma questão importante. Então, às vezes, a simples mudança... Às vezes, essa luz aqui tá insuportável para a criança. E no ambiente ali tá tudo bem, né? A luz, o cheiro, a temperatura, isso, tudo isso. Altera, né? Tudo isso. E tudo mexe no comportamento. E aí, uma outra pergunta que a gente teve, né, da caixinha, foi, bom, e o atendimento domiciliar, ele pode se tornar aversivo para a criança? Eu achei essa uma ótima pergunta. Eu achei também. Acho que antes da gente falar do ser ou não aversivo, a gente vai ter que pensar parâmetros de qualidade da intervenção, eles podem ser, eles são os mesmos, tá? Parâmetros de qualidade no contexto clínico e no contexto domiciliar, eles precisam ser os mesmos. Para falar sobre isso, eu vou deixar, a gente vai conseguir deixar um drive. Inclusive vai estar vai ter um drive de um material que a Cris vai explicar aqui na bio, no link da bio. Então vocês podem clicar lá que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Explica aí. Porque eu acho que é uma questão bastante importante. A gente vai conversar aqui, eu vou falar um pouquinho da minha história, você está falando da sua, mas tem uma coisa a mais, que são os documentos oficiais. Então, algumas coisas vocês podem acreditar ou não em mim, mas outras coisas são documentos oficiais, e é esses que vocês podem se valer e estudar mais, caso vocês tenham interesse. Quando a gente fala de parâmetros de qualidade, eu vou deixar ali uma carta aberta da BPMC, que agora mudou a sigla, eu não sei, mas agora como ficou, mas antes era Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Tá lá o documento, e é uma carta aberta à comunidade, fazendo alguns esclarecimentos do que é a intervenção ABA. O que é o ABA e quais são os parâmetros da intervenção. E lá tem toda uma estrutura de trabalho, e quais são as especificações, competências da pessoa que atua no papel de supervisor, que atua no papel de coordenador, a equipe que atua direto na implementação com a criança, quem pode fazer essa implementação, como fazer. Critérios todos. Exatamente. Né? Então, tem parâmetros de qualidade. E esses parâmetros de qualidade, eles precisam ser os mesmos no contexto da clínica, no contexto domiciliar, no contexto da escola, em qualquer local a gente vai ter que pensar. Olha o telefone tocando. E aí a gente tem que pensar nesses parâmetros. Se a qualidade estiver ok, a probabilidade de tornar aquilo aversivo reduz bastante. Exatamente. Então, primeira coisa a gente avaliar se o ABA que está sendo oferecido, de fato, é ABA. Tá? Então, para quem não sabe, a ABA, Applied Behavior Analysis, é um braço da análise do comportamento, que é um braço aplicado da análise do comportamento. Muita gente acha que, enfim, então... não sabe um pouquinho dos critérios relacionados à intervenção para pessoas com desenvolvimento atípico. Embora o ABA não se restrinja a pessoas com TEA, é importante saber que tem parâmetros específicos para as intervenções de desenvolvimento atípico. Sim. Então, isso é uma questão. Avaliar se o ABA está sendo feito de acordo com estes parâmetros. E aí eu deixei lá para... os critérios. Utilizando os procedimentos de intervenção que são baseados em evidências. Então, eu deixei lá um artigo de revisão que mapeia todas as intervenções, os recursos metodológicos que têm evidência científica, porque não é todas os recursos tecnológicos desenvolvidos na análise do comportamento que têm evidência científica para pessoas com TEA. Exatamente. Então, isso a gente precisa saber. Para isso, a gente pode olhar esses documentos oficiais que eu vou deixar lá. Então, essa é uma questão. Outra questão é uma discussão que vem se tornando cada vez mais atual. Na verdade, são 3 discussões. Uma relacionada a práticas compassivas, são coisas que têm interface, né? Práticas compassivas, a gente está falando de um tipo de cuidado que considera a empatia, o conhecer as suas limitações como terapeuta e
eu sou Cris, minha família parte é baiana, parte é mineira, moro aqui em São Paulo. Eu tenho uma cultura, eu respondo a uma cultura que não necessariamente é a mesma do meu cliente. Então, eu preciso tentar entender um pouco mais quem é essa pessoa que vem, qual é o contexto, será que... Não só o cliente, mas a família do paciente. Exatamente. Né? Porque, às vezes, a família quer uma coisa que para a criança pode ser aversivo também. Então, a gente vai ter que entender muito bem o contexto dessa família, o contexto da criança, entender de uma forma ampla e entendendo também as nossas limitações. Porque não é tudo que a gente vai conseguir entender ou mesmo... a gente tem uma história, né? Sim. E algumas coisas podem ser mais difíceis para a gente compreender Sim. que outras. Então, também tem uma área muito legal relacionada à competência cultural ou humildade cultural, que a gente aprender a se colocar no nosso lugarzinho. Sim. Não achar que sou terapeuta, cliente obedeça. Não é por aí. Vou chegar na sua casa e vou reorganizar o seu quarto, né? Exatamente. Não é bem assim, né? Lá atrás, a gente já fez várias coisas que hoje a gente já não faz mais. Aprendemos com os erros, exato. Né? E ciência muda. Se a gente está falando de uma área da ciência, a gente está falando de algo que está em constante mudança por uma série de questões. Sim. Então, muita coisa que já foi feita antes na análise do comportamento... Hoje é incompatível. Exato. Uma outra questão que é importante são as questões do assentimento e do cuidado informado no trauma. Então, você saber que, dependendo da forma que você se aproxima... Abordar, né? Aborda a família, a criança, porque não é só a criança. Às vezes tem família que só de falar começa a chorar, falando de tudo que sofreu. A dor não cicatrizou ainda. Não, né? não. Então, assim... tem crianças que tem famílias que mal aceitam o diagnóstico, embora esteja até laudado, né? Mas tem dificuldade com aquilo. Exatamente. E aí eu não posso fazer enfiar a goela abaixo. Eu tenho que entender quem é aquela família. A gente está mexendo com, o tópico mais importante daquela família, que é a criança. Você está entrando na privacidade, porque o lar é aquilo mais privado que você tem. Tem gente que não gosta nem de receber ninguém em casa. Não entra qualquer um na minha casa. Exato. Né? Nossa, às vezes eu pensava, sabe? Eu falava, gente, eu não sei se eu ia querer esse monte de terapeuta entrando e saindo da minha casa. Então. Mas é verdade, você não pode usar a roupa que você quiser, você não pode acordar com o cabelo em pé, porque todo mundo te vendo. O homem não pode sair do quarto sem camisa, né? É muito, né? E às vezes estar na casa das pessoas, você vai ver, inclusive, coisas que você não veria em outro contexto. Às vezes uma situação de conflito, marido e mulher, sogra e todo o resto. Então são coisas assim muito íntimas que a gente precisa ter muito cuidado. E pensar que o cuidado informado no trauma é entender que a gente corre riscos e a gente precisa pensar de forma muito cuidadosa para não trazer a família e a criança contextos aversivos que fazem as famílias terem uma série de respondentes, taquicardia, só de lembrar do que elas passaram. Sim. Então, e outra questão que eu acho que é importante é pensar... Ai, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar a terceira, depois a gente volta. Que é o assentimento. Então, ok, a gente está falando de alguém que não tem condição legal de consentir por algo. Mas ele está ali te mostrando as coisas que ele quer. Tem um ser humaninho ali, né? Exatamente. Então, se eu chego perto, ele sai de perto de mim, ele já está me dizendo que não quero você desse jeito, da forma que você se aproximou. E eu vou precisar pensar, ao invés de falar, ele tem que acostumar. Eu preciso pensar qual a forma mais gentil de me aproximar sem que ela fuja. Lúdica. Exatamente. Para não forçar a barra ali na criança, né? Criança está na porta, esmurrando a porta para sair. Você vai continuar deixando trancada aquela porta, né? Não, ela já está me dizendo que alguma coisa naquele contexto não está legal. Então, a gente vai ter que olhar tudo aquilo. Lembrei agora de uma situação que a Letícia expulsou uma terapeuta de casa. Ela bateu a porta na cara ainda. Some! Aí eu não vai ter jeito, não. Não deu liga. Mas também teve situações de terapeutas que ela gostava, que ela sempre se deu bem, que naquele dia ela não estava afim. E ela pôs pra fora também. Essa é a parte legal que eu aprendo com as crianças. Tá? Super espontânea. Exatamente. Né? Transparentes.
Que às vezes a gente fica tão no não me toque, mas ela já tá dizendo fala não logo, quero, né, cansei. que veio, basta. E ela fala, embola. Tchau. Agora ela aprendeu sai licença. Mais claro que isso é impossível. Então... Qual parte você não entendeu? Sai. E agora, assim, aversivo, eu diria que não é, na minha experiência, no meu contexto. Primeiro que eu sou baiana, baiano é aberto, gosta de receber. Então, assim, pra mim não tem o menor problema enquanto família. Meu marido vem de uma família mineira também, a gente é mais ou menos misturado igual, né? Mineiro com baiano. Mas eu sou baiana mesmo, então até meus 17 anos eu cresci em Salvador numa cultura em que todo mundo recebe todo mundo. Assim. Eu acabei de conhecer na rua, vamos almoçar na minha casa, meu amigo! Já vira amigo forever, né? Então, para mim, para nosso contexto cultural familiar, não tem problema. Porém, eu vejo, por exemplo, na cultura de Ribeirão Preto, as pessoas, assim, são mais cuidadosas em relação a quem entra em casa. Então, eu já vejo diferente do nosso contexto especificamente familiar, né? E aí tem que entrar com mais cuidado ainda, caso realmente for fazer um atendimento domiciliar. Então, ponto 1, questão familiar, eu tô falando do meu ponto de vista, da minha experiência, tá? Eu não vou falar pelos outros. Ponto 2, em relação à criança, a gente tem que entender, como você falou, que é um ser humaninho que está ali, que muitas vezes pode ser não verbal, e você inicia não verbal e vira verbal, enfim, pode ter uma miscelânea ali de situações de comunicação, mas ele expressa através de comportamento. Sim. Então, tem o dia que a Letícia super brinca, ama, curte, dá risada. No outro, ela não quer estar ali naquele cômodo, numa mesa. Ela quer ir no parque. E tudo bem. Leva o brinquedo no parque. Você tem que ensinar a somar, vai somar as árvores do parque. E tudo bem, né? Isso que você está falando eu acho tão legal. E eu sempre falo com os profissionais, com os terapeutas que trabalham comigo, né? Que nem sempre a gente... Não é porque a criança teve um desempenho excelente num dia que ela vai ter no dia seguinte no outro. Porque nem a gente... Tem a gente desempenho 10. Exatamente. Ninguém pode esperar que aquele dia maravilhoso que você deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, hoje rendeu. Não vai ser assim pra sempre. Não é todo dia. Vai ter dia que você fala, o que eu fiz? TPM, então, hein? Nada deu certo. Exatamente. Então, a gente vai ter que pensar nisso... Porque algumas coisas não são tão simples de serem mensuradas. Tô aqui no protocolo. Se ele fez ontem, então eu vou exigir a mesma coisa dele hoje. Não. Vamos olhar para essa criança. Se ele já chegou um pouco mais... Já te viu, já com uma cara mais mal-humorada. Aí a gente precisa avaliar se dormiu bem. Às vezes pode até ter dormido a quantidade certa, mas você não sabe se teve um sono de fato reparador, se não teve, se teve um mal-estar. Principalmente crianças que às vezes não vão te falar. Sim. Morri de dor de barriga a noite inteira, virei de um lado pro outro, acordei, sonhei com dor de barriga, mas não vai falar. Sim. E isso influencia de forma importante. Ou mesmo a gente que, às vezes, típico, não sabe identificar por que a gente acordou com aquela preguiça. Só não tô legal hoje, né? Não queria sair da minha cama. Exatamente. Então, assim, voltando àquela questão do aba ser aversivo na casa, eu acho que pode ser dos dois. Se o terapeuta não é cuidadoso, dá pra ser super aversivo na casa ou na clínica, em qualquer lugar. Verdade. Você precisa olhar de forma mais técnica, ampla. Né? Inclusive, ela tá numa fase que ela tá adolescente. Né? Adolescente, sabe como é que é, né? Não vem com mesmice que adolescente não aguenta. E aí, por exemplo, tem uma psicóloga que está trabalhando, falei, trabalha um pouco a parte de sílaba tônica. E aí ela estava trabalhando de uma forma, ela também enjoada, né? Não queria mais aquele jeito. Aí eu achei o máximo. Eu falei, inventa, planta bananeira, faz de cabeça para baixo, né? Ela ficou rindo, ela me mandou um vídeo, achei o máximo. Ela escreveu no chão. Pegou um giz, vamos lá, jacaré. Qual é a sílaba tônica de jacaré? Achei o máximo. Falei, tá vendo? Plantou bananeira com a sílaba tônica. Deu certo, né? Não. É engraçado, a gente fala assim, não, porque as crianças com TEA não são flexíveis, elas são rígidas. Mas o quanto a gente também é rígido, tem que ser desse jeito. Só quero ensinar se for do jeito que eu acho que tem que ser ensinado, Treino né? de flexibilidade para criança até pro terapeuta, né? Com Aba no terapeuta.
Treino de flexibilidade a gente precisa. Amei. E quando você entra, como você trabalha mais com crianças, até o quê? Uns 8 anos? Então, é porque assim, né? É uma outra questão que a gente precisa discutir. A gente começa com criança pequena, mas as crianças crescem e depois, né? Com o tempo, a gente não tem muito bem para quem encaminhar. Exato, porque então, quem atende adolescente? Não é ninguém. Então, e os adultos? Pior ainda. Então, hoje temos aí de 13 a 20 anos. Todos foram crianças comigo. Mas e tudo muda, são hormônios, né? A gente estava discutindo muito essa semana essa questão hormonal. É tanto que muda os gostos, o que gostava não gosta mais, o jeito que brincava não brinca mais, já não quer mais tão criança, né? Agora quer uma pegada adolescente. Então tem que mudar a abordagem. E o terapeuta tem que se reinventar, literalmente plantar a bananeira. Exatamente. Se a gente não se reinventa, a gente não tem como aí ensinar. Fica aversivo. Fica. A criança vai pôr pra fora mesmo. Tipo que a Letícia fez. Tá certinha. Não vamos dizer que tá errada, né? Coitado, terapeuta. Mas, enfim, tava aversivo pra ela. Mas aí a gente tem que entender o quanto é interessante aquilo, né? Se a criança olha pra motivação. Se a criança olha pra gente dar tchau, a gente pode pensar, ai meu Deus, ela não gostou de mim. Ou a gente pode pensar, o que eu posso fazer de diferente? Será Acho que eu tô meio chata, né? Não tô engraçada, tudo legal, bem. Não. Porque às vezes você era super legal, mas quando ela tinha 3 anos. E agora ela tem 12. Você não evoluiu, então, ela sim. Né? Tipo assim. E tem essa questão realmente de tomar o cuidado e de não tornar aquilo aversivo. E ir ajustando e mudando de acordo com o dia. Não é nem o ano, não é nem idade. É dia, de acordo com o dia mesmo. E outra coisa que lá com a gente funcionou é a mescla. Por que não misturar o domiciliar com o clínico? Né? Então, tem dias da semana que ela vai na clínica. Porque eu percebo que são os dias que ela está mais cansadinha, que já está, por alguma razão, na escola está mais pesado. Ela vai para a clínica, ela está bem melhor na clínica naquele dia. Se fosse em casa, não ia render nada. Né? Então, essas percepções que você tem que ter de acordo com a fase que a criança está, com os interesses dela, por que não mesclar? Se possível for, né? Lógico. Então, isso é muito legal, porque eu vejo, às vezes, as famílias vêm com todas as suas questões. E, às vezes, tem família que também vem muito inflexível. Quero que seja só na casa. A gente fala, tá, vamos tentar. Mas, dependendo do contexto, é um pouco mais difícil na casa. Por exemplo, vamos supor que a criança tem um tipo de padrão. Muito rígido. Exatamente. Os padrões foram estabelecidos na casa. Para eu quebrar um padrão na casa, talvez isso vai gerar muito mais ansiedade. Começando na casa. Exatamente. Às vezes a gente vai brincar, para fazer atividade, a terapia tem que ser sempre na mesa. Vamos supor, né, um exemplo. A criança sempre faz na mesa. Se não tiver a mesa do jeito X, ela entra em crise. Eu vou já pegar aquela mesa e mudar, talvez aquilo vai gerar muita ansiedade. Talvez, e aí a gente vai ter que ir avaliando num contexto mais neutro, onde não tem aqueles padrões, a gente pode ir fazendo ela sentar nessa cadeira, ela sentar nessa outra, de vários contextos. Aí sim vai pra casa. Depois generalizar. Exatamente. Né? Então tem coisas que às vezes um contexto mais neutro, livre da história, das informações todas que ela, né, dos padrões que ela teve, pode ser mais fácil para ensinar algumas habilidades do que outras. Né? Sim. E eu brinco que assim, o terapeuta que atende domiciliar, ou por que não num shopping, ou por que não num aniversário, né? Enfim, em outros lugares onde você não tem um controle do ambiente, para ele o atendimento clínico é fichinha, né? Porque você está num ambiente onde tem multifatores. A criança pode fugir. A criança pode esbarrar em alguém. A criança pode ter uma crise. A criança... Nossa, tem barulho, tem música, tem pessoas falando, tem crianças gritando.
Nossa, você dá conta daquilo ali, amigo. Tranquila a clínica pra você, né? E aí a gente pode pensar num outro contraponto, que neste caso, às vezes, a clínica também pode ser mais interessante no sentido de segurança, dependendo do tipo da criança. Pelo menos dali não vai fugir, né? Exatamente. Porque dependendo do contexto, gente, é muito mais mesmo. Complicado. Sim. Então, talvez trabalhar primeiro no contexto aqui, num clínico e depois ir fazendo uma interface ali, né? Andar de mão dada pelo quarteirão, que vamos supor que é um quarteirão tranquilo, que não tem muito movimento, então a gente vai andar naquele, para depois ir num parque, para depois ir em algum outro local. Então, dependendo do contexto, a gente vai ter que pensar... risco sempre vai ter. Você está vivo, você está correndo risco. Mas a gente precisa pensar na mitigação do risco. Então, o que a gente pode fazer para fazer a criança ir até o shopping? A gente vai ter que ter alvos claros de trabalho, mas cumprir alvos, porque a gente vai ter, dentro da análise do comportamento, a gente tem uma questão em relação a ter uma observação muito cuidadosa, pensar em quais são as melhores estratégias de mensuração do comportamento, de coleta de dados e todo o resto. Então, tem tudo isso. Mas como que a gente vai pensar nisso de forma a não trazer riscos para a criança? Então, aí a gente vai pensar que há contextos que são um pouquinho mais seguros do que outros. E convém iniciar pelos mais seguros para depois ir aumentando essa insegurança, né? Até para juízo da própria terapeuta, né? Tem tantas coisas para controlar ali. A família, então, nem se fala. E é engraçado essa história de falar, eu preciso ter um controle na análise do comportamento de dados, né? Para eu poder mensurar. Se realmente aprendeu. Eu amo aquelas planilhas. Quando eu chego, eu falo assim, nossa, o que é isso? Quanta tabela. Você entende? Porque não é todo... Exato. Exato. Aí a gente tá fazendo errado. Tudo bem. Porque não adianta. Aí, tem tudo isso para você pensar, a criança não tá legal hoje, eu vou ter que mudar meu método. Opa, eu tenho que anotar agora. Mas a criança fugiu. Mas, nossa, é muita coisa. Muita coisa. Então, e hoje tem mais tecnologias pra gente pensar sobre isso. Então, antes a gente tinha muito mais... Aí eu vou falar uma coisa mais técnica, né? Às vezes os terapeutas iam querer registrar tudo. Agora a gente pode pensar em registrar por amostragem, porque não vai dar, minha gente. Não dá. Né? Então, vamos ser realistas. Exatamente. Agora, o acesso a câmeras é mais fácil. Então, lá atrás, perdeu o comportamento, perdeu. Não registrou, não registrou. Claro que a gente vai ter que pensar na segurança desses dados, para onde vai esses vídeos. Pelo amor, hein? Né? Pra não vazar. Mas a gente pode, por exemplo, filmar umas coisas e registrar depois. Então, depois eu observo, depois eu vejo tal coisa, ou acho que perdi alguma coisa ali, vou voltar. O mais importante é eu e a criança. Exato. E o aprendizado da criança ali na hora, né? Eu já conheci terapeutas que eram assim, elas eram ótimas para anotar tudo. Então, pensa numa planilha. Falei, nossa, até o espirro da criança tá aqui, ó, olha que top. Mas, assim, com o tempo, perdeu o manejo. E a criança já não estava motivada, sabe? A pessoa, porque ela era tão fissurada no anotar cada dado, que ela perdia o engajamento. Vamos falar de rede social? O engajamento da criança. Você está anotando? Que chato, bem agora, na hora do jogo, na melhor parte. Então, desencanei, não quero me jogar, né? Tipo isso assim. É muito importante. Aí o terapeuta vai ter que aprender qual a melhor forma de mensurar e também saber, tem coisas que eu vou conseguir mensurar sim. Então, eu sou aquela pessoa que não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu juro que eu não consigo. Característica feminina, hein? Então, mas não é... Sabendo que eu sou... Não. Que essa não é uma habilidade que eu não sou muito boa, eu já penso naquele terapeuta que também é como eu, que é um aprendiz mais devagar. Então, eu já vou pensar, olha, isso daqui pra mim eu não consigo. Se você conseguir, beleza. Ótimo. Se você não conseguir, tudo bem. Tem esse outro recurso pra gente registrar. Vamos avaliando os dados e ver se isso daqui já é suficiente ou se a gente vai ter que... Fia, você vai ter que aprender agora. Se concentra nesse registro. Mas a gente vai precisar pensar no que é mais importante. No meio termo ali, e pensar no que a gente tem ali de mais importante é a interação com a criança. Não dá para ter tudo na vida, né? Não. É impossível, tem que fazer escolhas. Você registra ali, a criança engoliu alguma coisa... Você está registrando. Nossa, ali a criança. Que loucura, então, meu Deus. E você sabe que tem uma terapeuta, não vou falar o nome dela,
mas ela é uma figuraça. Gosto muito dela. Ela é terrível na anotação, mas pensa numa pessoa que engaja o tempo inteiro a criança. Então não dá pra ter tudo, né? De que, né? Aí você vai tentando. Ó, eu sou ruim nisso, eu sei que eu sou ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar mais, eu vou ter mais registros para depois registrar depois. Eu vou ter que organizar minha agenda, saber que não vou conseguir registrar tudo na hora, eu vou ter que... Eu paro 15 minutos antes para anotar tudo no final, que seja. Não tem problema, dá um jeito, né? Exatamente. Dá pra... Terapeuta também. Tem que ver o seu jeitinho. Ela também vai evoluindo. Exato. Bom, teve uma última pergunta lá na caixinha que pediu para falar da análise do comportamento no contexto escolar. Mas como o nosso tempo acabou e esse tema é muito importante e acho que ele pode ser tema de um podcast só para ele, a Cris vai voltar aqui depois pra gente falar desse tema, gente. Porque esse escolar tem conversa, hein? Tem. A gente precisa falar, mas assim, com mais profundidade. Com cuidado. Muito cuidado, exatamente. Considerando esses contextos aqui de ambientes que a gente falou, né? A gente foi mais no domiciliar, mas o escolar merece uma abordagem bem específica. Que aí já é outro sistema, né? Se já é complexo a gente pensar como terapeuta, família e criança, terapeuta, família, criança, equipe, escola, a coisa fica um pouco mais desafiadora. Outras crianças, outras famílias. Crianças, exato, outras famílias. Isso não vai ser fácil, mas precisamos fazer um outro podcast sobre isso. Cris, obrigado, querida amada, por estar aqui. Difícil a agenda dessa mulher, hein, gente? Não é fácil, né? Mestrado, doutorado, análise de comportamento, não é qualquer um, tá? Então é difícil trazer a mulher aqui, tá? Mas muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pelo ensino aí, pelo banho de conhecimento que você deu para mim, para todo mundo. E, enfim, o que você fala aí para os nossos ouvintes? Gente, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito, muito. Só para a gente fazer um fechamento do que ficou de tudo isso. Tô deixando lá materiais com documentos oficiais. Sempre vejam documentos oficiais, porque isso que vai dar subsídio na análise do que é uma boa intervenção versus uma intervenção que não é adequada. Então, acho que essa é uma questão bastante importante. E estou à disposição, quem quiser me adicionar nas redes sociais, porque agora eu tenho 2 Instagrams, né? Uma parte prática e aquela parte de música. Amo. E de mais interativa para famílias, chama Manual de Invenções, então quem puder. Sigam a Cris, hein, gente? Inclusive as redes sociais aparecem, né, aí no coisa. E a gente vai ter os shorts, né, os vídeos curtos também do programa, que vai aparecer também, a rede social dela. E vocês podem chamar até pelo direct, né, Cris? Pode atuar. A Cris atende o Brasil todo, tá? Até no exterior, tá? Porque, inclusive, né, ela anda um pé no Canadá, um pé no Brasil. A mulher é internacional. Tô internacional, né? Muito chique. Cris, querida, muito obrigada, tá? Pela tua companhia. Obrigada a todos, né, por estar aqui conosco. E não esqueça, gente, compartilha com pelo menos 3 pessoas esse conteúdo, muito importante. Curte lá, ativa o sininho e até a próxima. E mais um Pode Incluir. Viu? Nem tremeu. Não nem nervosa.